Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escrita e o bloqueio na escrita, principalmente na escrita científica. Na hora de você produzir seu artigo, na hora de você produzir sua dissertação, sua tese, quais os bloqueios que podem acontecer e como você pode lidar com esses bloqueios. E mais ainda, algumas dicas para você aumentar a produtividade. Bom, com relação ao bloqueio, por que ele pode acontecer? Por diversos motivos. Primeiro, às vezes, a forma que você foi acostumado a escrever na sua vida, no âmbito profissional, acadêmico ou literatura, de forma geral, você não foi acostumado, não foi treinado, não foi direcionado no contexto da escrita científica. A escrita científica, a linguagem científica, ela é diferente de todas as demais linguagens. Na escrita científica, no processo da produção de um trabalho acadêmico, você tem que se preocupar com os detalhes, com conceitos de palavras, explicar de onde vem, explicar qual é o fundamento das ideias, das suas ideias, explicar por que você adotou determinado pensamento. Às vezes você nem sabia que tinha mais tipos de pensamentos ou mais escolas de pensamentos, ou um autor que não conversa com o outro, no sentido de discordar e adotar em linhas opostas. Você vai descobrindo isso no processo da sua pesquisa. E como você não foi treinado e acostumado nesse processo de escrita, aí acontece o bloqueio. Outra possibilidade do bloqueio é com relação às orientações. Durante esses 20 anos de assessoria, eu observo o seguinte: muitas pessoas que vão fazer o mestrado, que vão fazer o doutorado ou a pós-graduação, elas já são pessoas com certos níveis de experiências, com certos níveis de compreensão de mundo, com certos níveis de conhecimento da área de atuação prática, e muitas até estão muito ligadas com o que acontece naquele lugar ali da sua profissão. Então, a pessoa, ela não está acostumada no âmbito acadêmico. Então, quando ela chega no mundo acadêmico e ela começa a escrever, ela vai se deparar com uma sensação de incompetência, no sentido de que, não que ela é boa ou incompetente, nada disso, no sentido da falta de competência para atender às expectativas do orientador, não só atender, mas entender, porque o orientador, ele vai usar linguagens, ele vai usar conceitos que não é normal para o profissional, mesmo que seja da mesma área. Então, o profissional que está lá lidando com sustentabilidade, de repente ele é um engenheiro, diretor de projetos sustentáveis, quando ele chega na academia, esquece. Ele vai ter que lidar com os vários conceitos de sustentabilidade, defender as linhas que ele está adotando. Não vai ser um processo prático como é no mundo real. Existe a questão de amarração teórica, existe um cuidado com ferramentas para aplicação que essa pessoa não está acostumada. Automaticamente, esse exercício ocorre um processo de compreensão ou de incompetência mesmo. A pessoa se sente incompetente e isso vem a bloquear a escrita. Alguns desses profissionais que chegam no mestrado ou chegam em um doutorado já são professores da graduação. E na graduação, a dinâmica é outra. O jeito de você lidar com o autor, o jeito de você fazer ementa de aula, o jeito de você se preocupar com a avaliação do aluno, o jeito de você passar a informação é totalmente diferente da pós-graduação. Então, às vezes o cara é professor, às vezes da mesma casa, ele utiliza uma determinada ferramenta, um processo esquemático, e aí quando ele chega na pós-graduação, ele vai provavelmente levar uma lavada do orientador, dizendo que tudo que ele acha que sabe até então, desconstruindo. E aí pode haver esse bloqueio na escrita. Então, essas são algumas razões que eu coloquei dentro desse momento aí que nós estamos vivendo e que temos essas experiências de 20 anos atendendo várias pessoas. Tem alguns bloqueios que eles ocorrem por área. Por quê? Por exemplo, pessoal de direito. Então, a pessoa de direito, ela vive, o exercício da profissão é a escrita. A argumentação, a gente fala do juridiquês, as argumentações, o juridiquês, a preocupação com legislação, e ela se sente, de certa forma, meio que autônomo, porque ele vive, ou ela vive, a pessoa vive pela escrita. Chega na academia,
chega no mestrado, chega num doutorado, toda aquela forma de escrita, toda aquela forma de argumentação é inválida. A linguagem, ela vai ser outra. A linguagem vai ter que se apoiar em doutrinas e, note, mais uma vez entra a questão de autores que utilizam doutrinas. Então, não é porque escreve que dentro do contexto acadêmico vai se emancipar até mesmo da mesma área. Então, veja, direito é o mais clássico, porque eu tive uma vez um aluno que era juiz federal e ele entregou um material de 300 páginas para o orientador, esperando que aquele material já teria sido a completude do que ele deveria entregar para um programa de mestrado. E muito pelo contrário. O orientador voltou o material na íntegra e falou: recomeça. Pensa, você escrever mais de 300 páginas e o professor falar: recomeça. Porque a linha adotada é totalmente diferente. São algumas coisas que eu posso trazer para você. É claro que se você tem mais casos, eu não vou lembrar todos aqui, mas compartilha aqui com a gente, porque é realmente um processo bem estressante e que pode trazer esse bloqueio. Dicas, então, para você desbloquear. Primeiro, quando você estudar, entenda muito bem os conceitos que envolvem o seu trabalho. Entenda quem são os autores. A gente tem vídeo sobre estado da arte. Entenda quem está escrevendo, o que está escrevendo. Segundo, seja humilde. Vá lá no currículo Lattes do seu orientador ou da sua orientadora. Veja quais foram os últimos trabalhos que foram defendidos e aprovados que ele ou ela orientou. Entenda a lógica do conteúdo. É você fazer um exercício de humildade, entender o que na cabeça daquela pessoa é certo ou errado. Então você vai voltar, você vai entender, puxa, eu vou ver essa linha que essa pessoa fez, aquela linha que aquela pessoa fez. Tente conversar com o seu orientador ou com a sua orientadora para perguntar. Se você já está numa situação desgastante, como eu falei, tente conversar. São pessoas como você. Então, se você mostrar respeito e deixar claro quais são suas dúvidas com muita humildade, certamente eles vão orientá-lo. Faça um esboço do seu trabalho dentro do programa do projeto de pesquisa e, ao colocar os capítulos, coloque um sumário. Já veja se você consegue o sumário dizendo início, meio e fim e coloque um esbocinho do que você quer falar em cada parte daquela. Por quê? Porque uma das coisas do bloqueio de escrita é você ir lendo e absorvendo tanta coisa que você não vai conseguir colocar no papel. Na hora que você está no papel, vem aquele assunto e você vai ter muito mais dificuldade, principalmente as mulheres. Por quê? Mulheres possuem sinapses de pensamento altíssimas, então a velocidade é muito alta. A gente vai combinando as coisas, trazendo as informações e na hora de colocar no papel, fica mais difícil reunir essas informações numa linha. Então as mulheres costumam se perder nessa lógica ali de construção. Por outro lado, os homens que possuem sinapse mais lenta se perdem já desde o começo. Eles ficam parados ali na frente do papel e não vai, e eles fazem quase que um esquema que não consegue desenvolver texto, porque eles costumam ser mais objetivos pelas sinapses mais profundas que ocorrem no cérebro masculino. Dos dois lados, tanto feminino quanto masculino, você vai conseguir fazer um sumário. Coloque o que você quer trabalhar. Então, capítulo 1 eu quero falar isso, capítulo 2 isso, capítulo 3 isso. Sempre com o intuito de responder sua pergunta-problema e seus objetivos. Não se afaste disso por nada. Não vá, mas essa ferramenta é legal. Não, essa ferramenta de aplicação metodológica, ela atende meu problema e meus objetivos? Se não atende, vai para outra. Mas o professor quer. Entenda o seu trabalho. O seu trabalho, ele precisa fazer uma lógica. O seu trabalho, ele precisa ter um desenho de construção científica que ele seja passível de se colocar à disposição e à discussão e apontamentos de qualquer professor, independente do achismo. Veja, não é porque nós professores temos mestrado, doutorado, pós-doutorado, que somos os donos da verdade.
todas as classes de professores, nós somos humanos. Existe alguns professores que têm dificuldade de dizer que não entende determinado assunto, então na orientação acabam não sabendo, né, orientar. Eles vão sempre trazer para a área que eles se sentem mais confortáveis e aí deixam o aluno mais confuso, mas se você seguir essas regrinhas, você certamente irá desbloquear e trabalhar com mais fluidez no seu material. Tá certo? Eu espero ter ajudado. Não esqueça de deixar o seu comentário e até a próxima.